O filme começa com um negociador das Nações Unidas, Edward Douglas e 2 de seus colegas, que estão à deriva no meio do mar de Java. Acontece que eles estavam navegando na água por vários dias depois de sobreviver a um acidente de avião. Um dia, os 3 amigos entram em uma briga pela última garrafa de água preciosa. À medida que a luta se intensifica, os 2 amigos de Edward sacam suas facas e se esfaqueiam antes de cair na água. Pouco depois, seu sangue atrai um tubarão próximo, que os devora como alimento. Após este incidente, o único Edward sobrevivente continua flutuando na água por próximos dias sem comida e água. Ele está quase à beira da morte devido a condições extremas, fome e fraqueza. Mas felizmente um dia ele se depara com um barco que passava. Ao ser resgatado, Edward é atendido por um veterinário, Dr. Montgomery, no barco. Após alguns dias de recuperação, Edward finalmente consegue falar. A primeira coisa que ele pergunta é seu paradeiro, ao que Montgomery o informa que ele está em um navio chamado Ombak Penari. Edward então tenta entrar em contato com sua organização, mas Montgomery diz a ele que continue descansando porque ele ainda está desidratado. Ele também lhe diz que o barco não tem rádio, mas promete pagar ao capitão para o levar para Timor. Porém, quando chegam no destino de Montgomery, conhecido como Ilha de Muroe, ele aconselha Edward a ir junto, garantindo que ele possa usar o rádio na ilha. Depois que Edward concorda, Montgomery carrega uma gaiola cheia de coelhos no barco antes de seguir em direção ao seu destino. Ele leva Edward até sua casa de fazenda, onde ele primeiro descarrega um carregamento de coelhos em um curral. Ele então pega um deles e o mata para a refeição de Edward. Depois disso, Montgomery o leva para a principal casa e pede licença por 1 minuto. Edward então olha em volta dos certificados pendurados nas paredes e percebe o nome do Dr. Muroe nelas. Ele rapidamente reconhece o médico como um Nobel geneticista premiado que fugiu para uma ilha há 17 anos para realizar suas pesquisas. Só então, Edward ouve música e olha para fora, apenas para encontrar uma garota dançando. Isso desperta seu interesse, então ele caminha até ela e puxa a conversa. Após uma breve introdução, ele descobre que o nome da menina é Aissa e que ela foi trazida para esta ilha pelo pai, que não é outro senão o Dr. Muroe. Mas antes que eles possam conversar mais, Montgomery retorna e o afasta dela. Ele então leva Edward para o quarto de hóspedes no andar de cima. A caminho, Edward inicia uma discussão sobre como Muroe desapareceu depois de ficar obcecado por sua pesquisa animal, mas Montgomery não faz nenhum comentário sobre isso. Assim que eles entram no quarto de hóspedes, Montgomery tranca Edward lá dentro, alegando que é para sua própria segurança. Mas quando a noite cai, Edward consegue destrancar a porta com um canivete e sair. Depois de vagar pela casa por um tempo, ele ouve um grito estranho e gemidos vindos de próximo. Curioso, ele segue a origem do som e acaba em um laboratório. Lá dentro, ele encontra uma série de equipamentos médicos, câmaras de incubação e cilindros cheios de líquido, contendo o que parecem ser fetos em desenvolvimento. Apesar de estar em um estado confuso, ele continua caminhando em direção ao som do choro. Logo depois, ele testemunha uma visão surpreendente. Uma fêmea mutante humana-lhama dando à luz, com vários médicos cuidando do parto. De repente, a presença de Edward é notada por um dos médicos, que retira a máscara para revelar que ele também é um híbrido humano-animal. Aterrorizado, Edward foge da cena, mas é perseguido pelos híbridos. Pouco tempo depois, ele encontra Aissa, que se oferece para lhe mostrar a saída da ilha sob a condição de que ele nunca falará nada contra o pai dela. Depois disso, ela o leva para a praia, mas há guardas mutantes estacionados que os avistam. Numa tentativa de escapar da captura, Aissa o leva mais fundo na floresta, onde eles se deparam com várias criaturas mutantes, bem como com o corpo mutilado do coelho. A certa altura, eles tropeçam em outra criatura mutante que parece ser mais amigável que os outros. Ele se apresenta como Assassimon, que concorda em ajudá-los. Ele então os leva para um lugar seguro, que é a Vila dos Mutantes. Ele ainda os guia até um porão onde os apresenta ao dizer da lei, um híbrido cabra-humano. Edward fica chocado ao ver suas características físicas, chifres grandes e enrolados crescendo em sua cabeça e mãos em forma de cascos. O Sayer prega a ideia de ser humano em vez de animalesco, em termos de prática de boas maneiras, moderação e disciplina. Antes que Edward possa compreender a situação em curso, Muroe aparece, que aparentemente está adorado e referido como o pai pelos mutantes. Montgomery também aparece com o pai e mantém Edward sob a mira de uma arma, deixando-o assustado. Porém, Muroe não quer assustá-lo, então ele ordena que Montgomery entregue a arma para Edward. Assim que ele a recebe, Edward a dispara para o alto em pânico, o que perturba as outras criaturas ao redor.
Vendo isso, Monroe pressiona um botão remoto e controla sua ação. Aqui aprendemos que Monroe mantém os híbridos subjugados usando um implante elétrico controlado remotamente, cirurgicamente colocado no nascimento sob a pele. É um dos poucos métodos de segurança que ele implementou contra suas criações. Monroe então tranquiliza Edward, chocado de que ele não será ferido. Depois disso, Edward é levado de volta à casa principal, onde Monroe apresenta seus 4 filhos, Wagdi, Azazelo, Miling e Aissa. Ele então explica seu experimento genético. Ele fundiu o DNA humano em animais em busca de um ser superior, supostamente incapaz de causar danos. Os existentes Beast Folk são imperfeitos, mas Monroe afirma estar muito próximo dos resultados desejados. Edward hesita em aceitar o que está fazendo e afirma que é completamente antiético e ilegal. Mais tarde, Edward é convidado para jantar com Monroe e seus filhos. Durante isso, Azazelo serve seu prato de comida com um coelho meio comido. Isso enoja o aparentemente pacifista Monroe, já que ele proíbe estritamente comer carne. Ao mesmo tempo, Aissa traz à tona o coelho mutilado que ela viu antes. Segundo ela, foi morto por um híbrido leopardo humano, Lomai. Ouvindo isso, Monroe decide realizar um julgamento logo no dia seguinte e sugere a Edward que compareça também. Mas antes do sol nascer, Edward tenta fugir da ilha de barco. No entanto, seus esforços são frustrados por ratos humanoides que abrigam todo o barco. A cena então corta para o julgamento, durante o qual o pai reúne todas as suas criaturas ao ar livre. Ele começa o julgamento lembrando as leis da ilha e depois afirma que alguém as violou. Sentindo que foi pego, Lomai ataca violentamente Monroe, mas este último de alguma forma consegue subjugá-lo com seu controle remoto. Apesar de ter sido derrubado, o leopardo híbrido ainda tenta atacar o pai. Vendo isso, Azazelo impiedosamente atira na criatura, para grande choque de todos os presentes. Monroe o castiga por sua ação precipitada, após a qual ele ordena que ele organize um funeral adequado para o híbrido caído. O corpo de Lomai é então cremado publicamente, mas não é eliminado imediatamente. Pouco tempo depois, uma hiena humanoide chamada Hyena Swine vem para lamentar seu amigo. Ao inspecionar os restos carbonizados, ele percebe um objeto estranho incrustado no osso do braço de Lomai, o implante de controle. Ele então sente o mesmo implante em seu próprio corpo, e posteriormente o desenterra e remove enquanto ruge alto de dor. Com esta constatação, ele jura chega de dor e pretende espalhar a palavra para todos os outros mutantes. Na cena seguinte, Montgomery é visto injetando algum tipo de droga no mutante. Intrigado, Edward pergunta sobre o mesmo, ao que Montgomery revela que além do chip implantado, os animais são controlados por meio de medicamentos regulares que os impedem de regredir. Durante esse processo, Hyena Swine se recusa a receber a dose administrada. Quando Montgomery tenta persuadi-lo, este último mostra-lhe o chip implantado removido, o que o assusta. Como resultado, ele rapidamente despacha os outros mutantes depois da hiena. Eles o perseguem pela floresta, mas não conseguem capturá-lo. Mais tarde naquela noite, Edward tenta entrar em contato com o mundo exterior com a ajuda de Miling, mas logo depois, Montgomery os interrompe e sabota o rádio, contando com a ajuda de Edward para encontrar a hiena em vez disso. Enquanto isso, Aissa vai falar com o pai porque está preocupada sobre sua regressão física. Ela mostra como seus dentes caninos estão se tornando presas, suas unhas ficando mais afiadas e suas pupilas parecendo mais as de um gato. Independentemente disso, seu pai garante que ela é linda do jeito que é e que não precisa se preocupar com isso. Na mesma meia-noite, Hyena Swine e seus companheiros mutantes, que agora também estão livres de implantes, invadem o complexo principal e entram furtivamente na sala de estar de Monroe. Lá, eles confrontam Monroe e exigem a razão pela qual não são totalmente humanos. O pai, que não tem conhecimento da remoção do implante, casualmente tenta confortar as aparentemente perturbadas criaturas. No entanto, eles ficam com raiva e até rejeitam a lei. Sentindo o perigo iminente, Monroe pega seu controle remoto e pressiona o botão repetidamente, mas sem efeito. Hyena Swine então mostra a ele o chip removido antes de todos lançarem seu ataque e matarem o pai. Eduardo acontece para testemunhar isso à distância e imediatamente dispara um tiro, assustando o grupo. Na sequência, o corpo de Monroe é incendiado enquanto seus filhos, exceto Azazelo, sofrem. Em meio a esse momento emocionante, Edward se aproxima da chorando Aissa e tenta consolá-la. Ela diz a ele que está se transformando e busca sua ajuda para recuperar um soro do laboratório para prevenir o mesmo. Enquanto isso, Azazelo rouba a arma de Montgomery e vai se juntar à facção de Hyena Swine, que está planejando dominar a ilha. Primeiro de tudo,
eles colocaram fogo no único barco, garantindo que ninguém possa escapar. Nesse processo, eles são abordados por Azazelo, que se oferece para levá-los para a seção de arsenal da ilha, com a condição de que o ajudem a remover o implante. Depois disso, Edward vai ao laboratório, apenas para encontrar o lugar em completa desordem. Ele também vê Montgomery, que enlouqueceu. Edward pede o soro, mas Montgomery vai embora depois de afirmar que destruiu tudo. Agora que ele está sozinho no laboratório, Edward olha ao redor da instalação. Em uma reviravolta inesperada, ele encontra amostras e um arquivo com seu nome neles. Ao passar por isso, ele descobre uma revelação chocante. Monroe estava planejando usar seu DNA para interromper permanentemente a regressão de Aissa, completando seus experimentos. Por outro lado, o insano Montgomery senta-se no trono do ex-doutor. Ele fala como se estivesse um rei e promove o hedonismo entre os mutantes. Só então, Azazelo chega ao local e atira derrubando Montgomery. O grupo de Hyena Swine também entra e toma os mutantes como reféns. De volta ao laboratório, Aissa se aproxima de Edward, que então revela o objetivo final de seu pai. No entanto, a conversa deles é abruptamente interrompida por Azazelo e sua gangue, que imediatamente atacam em direção a eles. Os membros da gangue capturam Edward, enquanto Azazelo bate em Aissa. Ele a pendura com a ajuda de cordas, o que resulta em sua morte. Ele então arrasta Edward para Hyena Swine, que elogia seu trabalho. Mas inesperadamente ele atira em Azazelo, tendo sobrevivido à sua utilidade. Mais tarde, Hyena Swine força Edward a aceitar que ele é o novo deus da ilha. No meio da tortura, Edward tem uma nova ideia. Ele diz a Hyena para se tornar Deus número 1, matando todos os membros de sua gangue. Facilmente persuadido, Hyena Swine se vira e atira todos os seus apoiadores. Mas enquanto ele está distraído, Mling provoca uma explosão que faz com que ele perca a arma. Aproveitando esta oportunidade, Edward rapidamente recupera a arma e mantém a hiena sob a mira de uma arma. Encontrando-se em menor número e indefeso, Hyena Suína recua para o prédio em chamas, onde se queima vivo em angústia e desespero. Com a ameaça finalmente neutralizada, Edward agora se prepara para partir em uma jangada improvisada. O dizer da lei, Assassimon e vários outros mutantes de mente pacífica veem ele na costa. Antes de partir, Edward se oferece para voltar com profissionais cientistas e médicos que podem criar um soro para prevenir a sua regressão. No entanto, o Sayer afirma que não quer mais profissionais, que eles simplesmente querem voltar ao seu estado natural de ser e eventualmente encerrar o trabalho de seu criador. Na cena final, clipes de várias guerras e conflitos humanos são mostrados como Edward reflete sobre a selvageria comparável que pode surgir nos humanos. O filme termina, já que ele afirma ter deixado a ilha com medo e que a humanidade é o verdadeiro animal. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal para mais vídeo. Um forte abraço e fica com Deus.